Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação ou eu aviso qual vai ser o próximo vídeo. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas novas que não dá pra ficar postando aqui no canal do YouTube toda hora. E por último, mais não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição as últimas 5 teorias, beleza? E quem puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E bem, como vocês estão vendo aí, a teoria de hoje é: e se o Bao Dai e o Ho Chi Minh tivessem feito um acordo de paz? E apesar dessa teoria ser minha, eu fiz ela inspirada em uma outra teoria que me pediram sobre o Irã, mas não vou falar para ninguém roubar a ideia. Então, para quem não conhece o quadro de teorias, eu pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu moldo de uma maneira plausível para que nossa teoria ocorra. Nada é assim, aconteceu porque eu quis, entende? Eu também sempre pego os 3 fatos mais importantes mundialmente falando: Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e por último a conclusão, beleza? Mas enfim, sem enrolação que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo. E eu sei que pode parecer meio absurdo o Bao Dai e o Ho Chi Minh fazer um acordo de paz, mas isso já foi pensado e isso já quase aconteceu, porque tanto Bao Dai quanto o Ho Chi Minh, além deles terem fotos juntos, eles tinham um nacionalismo, uma união nacionalista bem forte em relação ao Vietnã e a França em si. Porém, meio que o Bao Dai acabou caindo aí no conto francês e o Ho Chi Minh meio que já tinha declarado a independência aí do Vietnã do Norte em 45, então as coisas ficaram meio confusas. Mas aí teve toda a guerra, todo o conflito que eu não preciso explicar, Khmer Vermelho, China, enfim. Então, como é que seria se o Bao Dai e o Ho Chi Minh tivessem feito um acordo de paz? E isso poderia, e vamos iniciar a teoria agora, e isso poderia acontecer mais ou menos em 1946 com o Acordo de Hue. Inicialmente o Bao Dai e o Ho Chi Minh eles iriam negociar secretamente, porque se a França pegasse o Bao Dai, adeus Bao Dai e outro podia entrar no lugar. Então eles poderiam ir negociando secretamente, ainda quando o Japão tivesse invadido o Vietnã e feito aí o Vietnã já no finalzinho de 45, o Império do Vietnã. Então, com isso, o Bao Dai e o Ho Chi Minh poderiam já meio que se aliar para expulsar os japoneses e não viver em um país onde seria conhecido apenas por ser colônia. Então, a partir desse momento, eles vão indo, os japoneses vão embora, eles vão negociando, sem que os japoneses saibam, sem que os franceses saibam. Aí, quando o Japão vai embora e a França passa a sumir, a guerra vai indo, só que o Bao Dai ele meio que pode se recusar a fornecer tropas vietnamitas para os franceses, dizendo que eles são mal armados, mal alimentados, mal treinados. Então, a partir desse momento, a França meio que faz um 10, meio que entende um pouco. Então, a França assume totalmente a bronca aí de defender o Vietnã do Sul. E já em 1946, tanto o Bao Dai quanto o Ho Chi Minh, eles assinam o Acordo de Hue, onde eles basicamente passam a se unificar, a ter o mesmo governo, a ter o mesmo exército, mas ainda assim eles estavam combatendo os franceses e isso ia dificultar um pouco. A França ia falar que o Bao Dai era um traidor, que o Bao Dai era um comunista e diversas outras teorias da conspiração que os franceses poderiam inventar. Então sim, o Bao Dai iria correr um certo risco e ele não iria mais governar Saigon, ele teria que ir para Hanoi, porque não ironicamente ele ia estar protegido no governo comunista. Então, já quando o Bao Dai estivesse no governo comunista, aí sim, tanto os comunistas quanto os monarquistas, os nacionalistas vietnamitas, eles iriam ver que iam ter duas pessoas de duas ideologias opostas se unindo contra o estrangeiro.
E isso ia fortalecer demais a moral do exército vietnamita. Então, a partir desse momento, eles iriam já não lutar pelo Vietnã do Norte ou Vietnã do Sul, mas sim pelo Vietnã, pela República Federativa do Vietnã. Então, eles iam compartilhar da mesma bandeira, dos mesmos armamentos, talvez não da mesma ideologia, mas como o Bảo Đại estaria no poder como uma figura central que ia unificar os monarquistas, então o Ho Chi Minh poderia acabar ficando num cargo de primeiro-ministro, onde nem o Bảo Đại tem poderes ilimitados e nem o Ho Chi Minh iria ter poderes ilimitados, e isso poderia sim causar um certo estranhamento no início, mas o nacionalismo acima de tudo. Então os governos, as ideologias, não ironicamente, iriam passar a conversar. Então a França, nesse sentido, iria começar também a pesar um pouco mais, ia chamar legião estrangeira, pegar prisioneiros de guerra do Japão que estavam loucos com estresse pós-traumático e não queriam parar de combater, então eles iam jogar esses japoneses aí como bucha. Mas para não ficar mal para os franceses, eles iam alegar que os japoneses automaticamente faziam parte da legião estrangeira francesa. Também não só isso, mas como os franceses, eles poderiam inicialmente ter um certo contato aí com a Bichunien, que era uma milícia que eu já fiz vídeo sobre eles, então só dá uma vasculhadinha aí que vocês encontram. Então, a partir desse momento, as coisas iam ficar meio tensas, mas a Bichunien não iria participar logo no início. Eles iriam negociar com os franceses, nada oficial, porque ia pegar mal para Paris, e o acordo seria mais ou menos o seguinte, seria que a Bichunien poderia atuar, poderia traficar entorpecentes, armas e controlar alguns lugares, a criminalidade em Saigon, contanto que isso não fique muito exposto e que não atrapalhe também os negócios dos franceses. Então, a partir desse momento, eles vão trocando ideia, só que a Bichunien também era uma milícia fraca, tinha poucas armas. Então, inicialmente, a Bichunien poderia servir como espião, espionagem, inteligência, reconhecimento de território, já que um vietnamita mesmo meio que não ia suspeitar do outro. Então, isso ia prolongando. Lógico que a Bichunien ainda ia ter um certo treinamento, eles iriam começar já suas atividades em Saigon, vendendo droga no Camboja, vendendo droga no Laos, na Tailândia. Então, ia assim tendo um certo comércio, ia assim tendo novas armas, novos treinamentos, mas os franceses ainda iam estar de olho aí na Bichunien. Só que, vamos adiantar um pouquinho, em 1951 a França já estava vendo que essa guerra não estava sendo viável, pois os Estados Unidos estavam sendo contra, a China estava sendo contra, a União Soviética sendo contra. Então os franceses eles iriam poder tentar puxar o Laos e o Camboja para a briga, alegando que o Vietnã estava se armando para dominar tanto o Laos quanto o Camboja. Isso poderia atrair algumas milícias tanto do Laos quanto do Camboja, mas não creio que atrairia o governo em si, até porque o governo desses dois países estavam literalmente quebrados. Já os tailandeses iam ficar neutros, os chineses iriam apoiar os vietnamitas, assim como os americanos. Mas os americanos inicialmente não apoiariam com armas, e sim diplomaticamente. Já os chineses poderiam ser mais ousados e armar os vietnamitas. Mas o porquê? Porque o Kai-shek, ele poderiam armar os vietnamitas, até mesmo o próprio Kai-shek poderia armar os vietnamitas, porque ele não iria querer uma presença francesa no sul da China. Então, eles poderiam pensar, se os caras estão ali no sul da China, para invadir a gente, 2 segundos. Então, o Kai-shek, de certa forma, poderia dar um certo apoio, e lógico que o Mao Tse-tung também. Então, em 1953, essa guerra fica inviável, e onde entra a Bichunien? Ok, a Bichunien, a partir de 1949, 1950 por aí, eles já poderiam passar a atuar ativamente na guerra aí contra o Vietnã. Mas, ao mesmo tempo, eles não iriam estar guerreando 100% pela França, e sim por interesses próprios, pois
pelo fato de eles estarem negociando, vendendo entorpecente, traficando arma para lá, para cá, eles iriam acabar tendo um dinheiro paralelo, em vez de depender só do armamento francês, eles iriam ter outros treinamentos em outros lugares. Então, a Bichunhen eventualmente poderia acabar se voltando aí contra a França, o que iria deixar a França numa posição um tanto quanto complicada, né? Porque iria ser difícil combater eles, porque eles estariam fortes, o Vietnã já estava unificado. E uma outra coisa também que poderia acontecer era os franceses literalmente largar de mão, porque não ia ter como. E lógico que eles iriam protestar, eles iriam silenciar líderes que negociavam aí com líderes da Bichunhen que negociavam com Paris, para não ficar feio, mas alguns desertores poderiam espalhar isso para o Ho Chi Minh e para o Bao Dai. Imagina os pôsteres de guerra como seriam. Ah, Paris ia estar muito ferrada negociando com o traficante, viu? Mas beleza, assim que os franceses tivessem saído do Vietnã, quem atuaria contra o governo do Vietnã seria a Bichunhen, justamente porque eles não iriam querer perder todos os seus negócios, suas vendas de entorpecente, de arma e milícia. Então, aí aconteceria a guerra contra a Bichunhen. Então, vamos chamar aí de guerra contra a Bichunhen, ou então guerra contra o crime organizado do Vietnã. E isso poderia até mesmo unificar e fortalecer os laços entre o Ho Chi Minh e o Bao Dai na guerra contra as drogas, contra os traidores do Vietnã, aqueles que venderam a soberania vietnamita para os franceses, aqueles que entorpeciam o próprio povo em prol do estrangeiro. Mano, isso ia dar um belo de um pôster de propaganda. E eu vou fazer, tá aí o pôster, tá aí os pôsteres aí que o Bao Dai e o Ho Chi Minh iriam fazer contra a França e contra a Bichunhen. Enfim, e depois disso eu acredito que a guerra contra a Bichunhen iria durar apenas um ano e meio, quando muito 2, terminando aí em 1955. E eu acho que, na verdade, não é que eu acho, provavelmente aconteceria da Bichunhen ainda ficar espalhada, tá? Então, o grosso da Bichunhen iria embora e iria de base, mas eu acredito que algumas milícias, alguns traficantes, alguns senhores de guerra poderia ficar espalhado pelo Vietnã, o que faria com que os vietnamitas ainda tivessem problemas, né? Tivessem aí pequenos incidentes, pequenos tumultos, pequenas batidas. Então eu acredito que seria durante um certo tempo igual a polícia do Rio de Janeiro com alguns morros. Ia ter um lugar com um governo, entre aspas, governo paralelo, onde eventualmente o governo aí sim soberano do Vietnã faria algumas batidas e eventualmente aí teria algumas pancadarias. Inicialmente, o Vietnã ele iria adotar a postura aí dos não alinhados durante a Guerra Fria, por motivos óbvios, né? Eles têm um governo monarquista e um primeiro-ministro comunista. Então, e sem contar que eles faziam fronteira aí com o Camboja, que não era comunista, e com a China, que era comunista. Então, eles estavam aí literalmente divididos. Já esse período aí, eu acredito que os vietnamitas e tal, eles iriam de boa, tal, iriam começar a prosperar, mas o bicho ia pegar a partir do momento que o Ho Chi Minh viesse a falecer. Porque a China tinha garantias que o Ho Chi Minh não iria trocar o Partido Comunista por nada. Já os Estados Unidos, apesar dos Estados Unidos também não ter nada contra o Ho Chi Minh, por incrível que pareça, eles iam estar tranquilos porque o Bao Dai ia estar no poder. Então não ia ter porquê dos Estados Unidos iniciar outra guerra, iniciar a guerra no Vietnã. E isso faria o país prosperar. Porém, assim que o Ho Chi Minh viesse a falecer em 1969, eu acredito que em 1971, com a escolha de um novo primeiro-ministro, obviamente, iriam seguir um governo, um país com dois partidos,
Basicamente, o imperador sempre seria monarquista, por motivos óbvios, e o primeiro-ministro teria que ser de esquerda, então comunista, socialista, para manter um equilíbrio. Mas eu acho que a partir de 1971, vendo que ia ter um governo de esquerda, mas que não era tão ligado com a China, que não era tão empenhado, não era tão ferrenho, aí a China poderia, mesmo a China de Mao Tse Tung, poderia iniciar alguns conflitos de fronteira com o Vietnã, mas nada agressivo, sustentar algumas milícias para tentar criar uma instabilidade no país e dividir e fazer com que o governo entre nos moldes chineses, o que isso não aconteceria. E já quando o Mao Tse Tung viesse a falecer, os conflitos poderiam diminuir um pouco. A União Soviética também não iria se meter, talvez protestaria um pouco, mas nada tão absurdo assim. Aí sim, a gente não altera porque o Deng Xiaoping ia pensar que o Vietnã estava sob um controle ocidental e que eventualmente eles poderiam tentar mandar contra-revolucionários para entorpecer a cabeça do povo chinês contra o governo comunista. E isso faria com que o Deng Xiaoping invadisse o Vietnã, assim como foi. Eu não sei exatamente qual seria a data, mas assim que isso acontecesse, a União Soviética iria protestar, os Estados Unidos iriam protestar, a Índia iria protestar. Quais outros países poderiam acabar protestando? A Tailândia também poderia protestar, o Camboja, não ironicamente, né, com medo de uma invasão chinesa chegar até Phnom Penh, e isso iria dificultar muito a China nas questões diplomáticas. Mas eu acredito que o único desses países que poderiam chegar a armar o Vietnã seria a União Soviética e a Índia. Os Estados Unidos não armariam o Vietnã porque não daria tempo dele chegar até o Vietnã e mandar armas para lá, a não ser através da Tailândia. Então, vamos colocar aí a Tailândia aí armando o Vietnã indiretamente através dos Estados Unidos. Os Estados Unidos armando o Vietnã indiretamente através da Tailândia. E isso, lógico, a China ia perder de qualquer jeito, porque ia ter um Vietnã unificado, que ele não ia estar desgastado. O Khmer Vermelho nesse cenário não ia existir, porque os Estados Unidos não iam bombardear o norte do Camboja. O Khmer Vermelho, aliás, até poderia existir como uma milícia, um grupo insurgente, mas não chegaria a tomar o poder. E, eventualmente, o Vietnã e a China passariam a se entender, o Vietnã estaria bem próspero, estaria com uma economia, um país aberto, turismo. Lógico, eventualmente poderiam ter alguns problemas, né? Porque, querendo ou não, a Indochina, o Sudeste Asiático, é um local meio cabuloso, mas ainda assim, eu creio que a capital ainda poderia ser Hanoi, né? Então poderia ser dividido, né? Duas zonas autônomas, um país com duas capitais. Se a África do Sul tem três, porque o Vietnã não pode ter duas. E isso faria com que o Vietnã ficasse com uma população bem distribuída, as pessoas que tivessem interesse em uma zona mais rural, em uma zona mais, como eu posso dizer, mais do campo, menos tecnológica, poderia ir para o norte do Vietnã. Não é que seria tudo mato, mas eu acredito que o polo ali comercial seria rural, com plantas, belezas naturais. Já o polo tecnológico poderia acabar ficando ali para Saigon, beleza? E, enfim, eu espero que vocês tenham gostado dessa teoria. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever. Veja os vídeos tanto do card quanto da descrição. Me siga no Insta, nas minhas outras redes sociais. Vou estar deixando aqui na bio, na descrição. Beleza? Quem puder dar aquele apoio, eu agradeço. Comentem a teoria de vocês. Eu demoro, mas eu faço. Comentem aí também que vocês acrescentariam, que vocês removeriam. Beleza? Passa esse vídeo para um amigo seu, para uma amiga sua, como a pessoa se identifica. Falou e fui!